eu estava com o pensamento pronto aqui, só que aí você falou, eu acabei perdendo. Ah, sim, já lembrei, lembrei. Os jovens são muito imediatistas e eles querem atingir os objetivos deles sem esforço, ou o mínimo esforço possível. Então, eu até estava comentando com os alunos, né? A Cláudia deve saber que a gente tem que trabalhar com as eletivas, e a eletiva que eu escolhi esse ano foi sobre esportes. E aí a gente sempre fala para eles assim, olha, é possível viver de jogar videogame? É possível. Tem gente que consegue ganhar dinheiro com isso? Tem. Mas o esforço que eles têm que fazer para chegar lá não é simplesmente fazer um joguinho de vez em quando, é se dedicar, é realmente se aplicar no negócio, é você, sabe, buscar excelência dentro daquilo que você está fazendo. Isso vale para o jogo de videogame e vale para tudo na vida. Se você quer ser um atleta de nível, você tem que se esforçar. Se você quer ser um músico, você tem que se esforçar. E não ficar eu já sei dedilhar, eu já sei tocar. Pô, você, sabe? Você chegou no mínimo do mínimo, já acha que já tá mandando, já está super bom. Como assim? Você pode ir muito mais longe, você não tem ambição de ser um músico, ser um atleta, ser muito melhor do que você é. Você se contenta com isso e está muito bom e, né, para mim já chegou no meu limite, já não preciso mais. Né? Não tenho que me esforçar mais para nada, está tudo bem e acabou. Então, sabe? E você vê isso muito realmente nos jovens, que eles não querem o ônus do esforço, né? Eles querem simplesmente conseguir o que eles querem e pronto. Assim, né? Como se a vida fosse chegar para eles e falar, toma, meu filho, né? Você fez o mínimo, mas está muito bom. E não é assim que a coisa funciona. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta que eu acho muito interessante. Um dos conceitos de mediocridade era a questão de ser mediano, né? A gente falou isso. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem quiser se habilitar a responder, que fale aí. Dá para dizer que mediocridade tem alguma coisa, tem alguma relação com a humildade? O que vocês pensam? Não. Eu acho que Não no contexto que a gente tem da palavra mediocridade hoje em dia, né? Eu acho que quando você tem lá e olhar a etimologia e entender que é a pessoa mediana, isso não impede dela ser humilde. Mas hoje a mediocridade não está relacionada com a questão da humildade. Eu acho que está relacionada com a questão da falta de vontade. E eu ia dizer, né, naquela hora que eu levantei a mão, que uma das coisas que me incomoda muito na doutrina é justamente isso, porque a doutrina, gente, não cabe mediocridade dentro da doutrina, não cabe, entendeu? A gente já vem dizendo, você já está dentro de uma doutrina que diz assim, olha, se você não faz o bem, você já está fazendo mal. Quer dizer, não cabe acomodação, né? Não cabe. Não, Jesus já disse que não cabe a parábola dos talentos. Se você Exato. enterrar o seu, você está acomodando. Exatamente. Não é para enterrar talento nenhum, não. Então, você vê que eu acho que o espiritismo, né? E aí, aproveitando o gancho do que o Zé falou, que as pessoas, realmente, os espíritas são culpados por não se colocarem aquela história dos bons que os maus sobrepõem aos bons porque fazem mais barulho, e muitas vezes a gente se cala e pega uma situação de comodismo. Por quê? Porque é mais fácil, porque, eu não vou arrumar confusão, isso é do centro, desde sempre. Só que chegou a hora da gente contestar, chegou a hora da gente falar assim, olha, amigo, aqui não, na doutrina não cabe esse tipo de coisa. Não porque eu falei, não é porque a Cláudia falou, o Zé falou, a Carla falou, não é. É porque não cabe, não cabe. Então, o que me incomoda muito é você ver assim as pessoas que têm uma fala que
que é uma fala acomodada. Ah, mas isso aí sempre foi assim, né? Ah, mas isso aí não dá para mudar, né? Dá sim, gente. Se a gente ficar pensando nisso, a gente ficar falando, olha, nunca vai mudar, nunca vai mudar, né? A gente precisa entender que nós somos avós, nós viemos, talvez nosso compromisso seja exatamente esse, né? De fazer a diferença. Ah, mas como que a gente vai fazer a diferença? Olha, eu vou dar um exemplo meu. Para mim, eu faço a diferença todo dia na minha sala de aula. É o que eu posso fazer, é o que está no meu alcance, né? Então, se eu consigo plantar uma sementinha que seja, eu já me dou por feliz. Mas se eu posso fazer isso com maior amplitude, melhor ainda. Então, a gente está aqui dentro de uma conversa, né, de um papo que é espírita, e muitas vezes a gente se abstém de dizer aquilo que a gente pensa, e eu não estou falando do pensamento pessoal, eu estou falando dentro da avaliação mesmo de todas as discussões e reflexões que a gente tem, porque ai, isso pode pegar mal, isso pode. Gente, não tem essa coisa de pegar mal. Né? A doutrina é clara, não cabe comodismo. Quanto mais acomodado a gente for, menos praticante de doutrina espírita a gente está sendo. Né? Então, é complicado essa questão. E eu acho que está mais do que na hora, né? O Sidney acho que postou alguma coisa sobre pensar fora da caixa, né? Que até você colocou, acho que os que falam para pensar fora da caixa são aqueles que menos pensam fora da caixa, né? Mas a gente, né, dentro, por exemplo, quando a gente propõe esse tipo de conversa aqui, a gente está pensando fora da caixa, porque a gente não está aqui para falar de coisinhas e ai, olha, Jesus. A gente vai falar, mas a gente vai falar no sentido de, olha, isso aqui aconteceu, vamos falar sobre isso? Não vamos ignorar. Não dá para ignorar. Tem muita coisa que não dá para ignorar, gente. E o espírita, ele ignora, né? Principalmente a questão do ignorar. Tá vendo coisa errada? Ah, mas não vamos se envolver nisso, porque isso não, sabe, a gente tem que ser doutrinar, a gente tem que. Não, gente, tem que se envolver sim, tem que falar, tem que dizer, né? E tem que tentar mudar. Eu acho que é isso, deixa sabe? eu dar um A gente precisa ser argumento. revolucionário. Aliás, Deixa eu dar um argumento que vai corroborar. Não, a Cláudia falou só achismo, desculpa, Cláudia, você só falou opinião. Eu vou dar o argumento que vai corroborar, que vai provar por A mais B, que você está certa em dizer que não pode ter comodismo. Pelo seguinte motismo. Se você chegar para um espírita que fala, não, tem que ser assim, porque foi sempre assim, isso aqui e tal, vamos deixar aqui. Não pode ter comodismo. Por que não? O que é o espiritismo mesmo? Filosofia, religião e ciência. Se você admitiu que é ciência, acabou, meu caro. Não existe comodismo na ciência. Ponto. A ciência sempre avança. Então, sim, o espiritismo tem que avançar. Não pode ter comodismo. Mas tem que esfregar na cara do dirigente e falar, esfrega. Assim, cara, é ciência também, mané. Ô, Baguá, é ciência também. Você tem que avançar, sim. Tá? E não e antes que alguém fale assim, então nós temos que virar as costas para Kardec? Não. Pelo mesmo motivo que ciência avança, uma teoria que é uma boa teoria científica é aquela que parte de uma anterior, consegue explicar o que anteriormente a outra teoria era capaz de explicar, mostra o que ela, além de consegue avançar, e fala, olha, eu vou até aqui. Vai chegar uma outra teoria que vai me avançar, não vai ter comodismo, não, vai me avançar. Tá, eu vou dar o exemplo. Em nenhum momento Einstein falou que Newton estava errado. Não! A mecânica newtoniana está perfeita. É que chega em certos cenários em que aquela mecânica não é adequada para explicar certos fenômenos que a gente chama de relativísticos agora. Aí o Einstein falou, então nós temos que avançar a teoria de Newton. E avançamos, mas não que Newton está errado. Não vou falar que Kardec está errado. Kardec está certo. Agora, Kardec estava em 1800 e Guaraná com Roras. Nós estamos 200 anos depois. Então nós temos que trazer Kardec para agora. Falar, não, como é que é Kardec agora? É assim. E da agora em diante é assado. Mas ele não está errado.
Tá? Nós temos que fazer avançar, não pode ter comodismo, não. Vai ser. Zé, fala assim, gente. É só uma palavra. O doutrinar da doutrina espírita não é você ser doutrinado, você aceitar as coisas como elas são, e porque é assim, se a gente ou as pessoas entendem isso, significa que você não leu a primeira página. Né? Então, neste caso aqui, se você opta pela doutrinação, de novo você voltou na estaca zero, porque você é medíocre. Desculpa dizer, mas você é medíocre. Gente, eu tenho que lembrar... Eu só posso completar essa ideia. Manda. Eu digo o seguinte, a gente está num ponto que chega de tentar conscientizar, gente. A gente precisa agir. É ativismo agora, entendeu? Eu acho que já deu o ponto da gente, vamos conscientizar, vamos falar. Acabou isso, já deu. Entendeu? Agora nós temos que agir, nós temos que ser ativistas, sim. E dentro da doutrina, dentro do espiritismo, a gente tem que ser ativista de justiça social, a gente tem que ser ativista contra preconceito, contra coisas que vão diretamente na contramão daquilo que Jesus falou. Não foi nem Kardec, foi Jesus, entendeu? Então a gente tem que começar a olhar com esse olhar crítico, sim, e pensar que a gente está aqui para mudar as coisas, sim. Mas a gente vai mudar muita coisa? Não, mas a gente já começando a perceber que a gente precisa mudar, já é o primeiro passo, né? Então, quando a gente vê algumas iniciativas dessa forma, a gente já fala, peraí, vamos pensar coisas diferentes, vamos fazer coisas diferentes, mas não necessariamente você precisa inovar. Às vezes, gente, a gente só precisa fazer o que é certo. O que é certo? Cláudia, mas o que é certo é ponto de vista. Não, não é. A gente tem parâmetro. Tá lá. Jesus deixou. Depois você vê outras pessoas que deixaram. As verdades universais são parâmetro. Não precisa nem ser do espiritismo, né? Então, isso que eu ia falar, transcende de religião. As verdades universais transcendem qualquer religião. Transcende. Então, a gente sabe, sim, a gente tem parâmetro, sim. Né? E eu estava lendo uma coisa que é verdade. Quando você for para o plano espiritual, ninguém vai perguntar qual é a sua religião, gente. Vai perguntar e vai ver o que você fez. É ação. A gente está. É o seu legado. É o legado. É o que eu falei, legado. Exatamente, é legado. O que você deixou? O que você fez? Como que você lutou? Né? Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar para si mesmo. Começa da gente mesmo. Se você olhar para você e ver que a sua atitude está acomodada, precisa mudar. Não dá para ficar, né? E aí entra a história da lei do progresso. Amigo, você vai andar para frente. Você vai ser por bem ou vai ser por mal? Vai ser com um chute na bunda ou vai ser com um empurrãozinho sutil? Mas você vai ter que ir para frente. Se você não for para frente, vai acontecer aquilo que a gente vem dizendo. Você não vai ficar mais naquele lugar. Você vai ter que ir para um lugar ali onde o seu comodismo te garante ali aquele lugar que você tem. Então, tudo uma questão de reflexão. Agora, eu fico revoltada. Eu sou revoltada. Então, vocês não reparem que... Não bota reparo, porque eu estou revoltada hoje. Cláudia, você vai me desculpar o que eu vou falar agora, cara, mas você estava falando de não poder ficar parado. Sabe aquela imagem que veio à minha mente? Na fase do jogo do Mario. Aquela fase que a tela vai indo para a direita, assim, e você não tem como ficar para trás, né? O progresso é mais ou menos isso, cara. Se você ficar para trás, você dança. Entendeu? Gente, você falou de imagem, me veio uma aqui, que eu não sei se o Santo André de Sidney, Carla talvez não, mas a Cláudia vai talvez. Aqui também, o Fábio de repente aí na praia também. Coisa que eu mais vejo aqui em Pirassununga, quando eu tô andando de carro, olha assim, somente final de semana, aquele monte de gente idoso, cara, nada contra, mas enfim.
Aí pega aquela cadeira, sabe aquela cadeira que tem aquelas tirinhas de plástico, sabe? E põe na calçada e fica o dia inteiro ali. Cara, faz, gente, não quero fazer isso também quando eu chegar com essa idade, mas nem por nada. Eu prefiro morrer antes, prefiro desencarnar antes. A chegar a essa idade e ficar com a cadeirinha e o cachorro do lado, claro. Tem sempre um cachorro do lado, deitado ali, tipo assim, e horas, e horas, e horas. Eu falo assim, cara, fica na calçada. Cara, que desperdício de encarnação. Tanta coisa que o cara podia fazer, não sei nem por outro, para ele mesmo. O cara pega um livro, vai ler, vai não sei o quê, vai. Cara, mas fica sentado à beira do caminho, parece o Roberto Carlos e o Erasmo, que perderam o direito autoral dessa música de espada. Mas estão ali sentados à beira de um caminho, cara. Precisa acabar logo com isso. Eu existo. Ai, cara. Gente, falando sério agora, eu, eu tenho que lembrar vocês de uma das frases que eu acho mais lindas do Espiritismo, e que sempre que eu posso eu lembro e acho maravilhosa, que é aquela frase que o Kardec falou, que fala que a fé verdadeira é só aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. Essa frase, para mim, ela é fundamental, sabe? Não dá para você falar de fé sem que ela realmente consiga dialogar com a razão e com a ciência. Não tem como. Mas, né, deixa eu fazer só uma provocação aqui, Cláudia, que você estava falando a respeito da atitude do espírita, e eu achei maravilhosa. Mas uma das perguntas que eu ia fazer, que era provocativa realmente, né, era assim: será que a nossa visão reencarnacionista da vida não nos deixa um pouco propensos a sermos, assim, meio procrastinadores, meio assim, mas por que eu vou esquentar a cabeça? Eu tenho a eternidade inteira para aprender mesmo, né? A natureza não dá saltos. Tem umas frases que fazem uma alusão assim, entendeu? Somos eternos aprendizes. Sabe? Então, É a pura essência da acomodação, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que você tem esse lado que está dizendo o tempo inteiro que você não pode ficar acomodado, você tem. É aquilo que a Carla sempre fala, né? Eles vão lá e usam daquilo que interessa, né? Porque você tem um leque de coisas, né? Você tem um leque de informações. Aí você fala, eu vou justificar aqui a minha inércia. Então, eu vou pegar isso aqui. Mas eu tenho muitas vidas, né? Eu tenho coisas assim, eu posso demorar muito tempo, né? E na verdade, isso é uma questão assim, realmente a gente tem muitas vidas e realmente a gente tem tempo para nos melhorar, porque Deus é infinitamente bom e justo. Então, ele vai permitir você a perceber no seu tempo. Só que assim, você não pode ficar no sentido assim, olha, uma hora eu acordo, uma hora eu quero ser assim quando eu crescer. Não é assim, gente. A gente tem que pensar que a gente pode mudar o agora também, né? Pode ser que você não mude grande coisa, como a Carla diz, é 10%. Mas, cara, se você conseguir os 10% nessa encarnação, ok, já está um ganho enorme, né? Então, e eu acho que tem a ver também com o despertar, sabe? Que a gente também vive dizendo aqui. Então, as pessoas, elas sempre jogam, né? E isso é uma coisa que a gente também já discutiu aqui muitas vezes, que é muito mais fácil você arrumar desculpas para não fazer, ou culpar alguém, ou arrumar uma desculpa, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, não dá para fazer, eu não tenho dinheiro. Então você arruma desculpas. No caso do espírita, é assim: mas eu tenho muitas vidas, né? Mas eu tenho coisas assim para fazer. Então, peraí. Então, calma aí, né? A gente é um vitimista, né? O espírita vitimista. Mas eu não progredi nessa encarnação, porque, olha, esse meio aí que eu escolhi no planejamento reencarnatório, olha, não me ajudou, não me favoreceu, né? Olha só, gente, né? A gente arruma desculpa para o que tem, para o que não tem, para o que existe, para o que não existe, né? Mas eu acredito que uma vez que a gente desperta, a gente não consegue voltar para trás. Então, eu acho que é tudo uma questão de despertar. Uma hora as pessoas vão entender que precisam caminhar para frente, precisam
parar com a procrastinação e parar de usar desculpas esfarrapadas para não fazer o que deve ser feito, né? Essa é da minha natureza, né? Eu sou assim mesmo, né? Olha, é tão difícil síndrome mudar. de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, vou morrer assim, entendeu? Certeza. Acho que o Cid quer falar. Não, o Cid Deixa quer eu falar. falar. Fala, E fala, Cid. um outro problema que eu acho também dessa postura é que você pode ver, você conversa com 99% das pessoas e ninguém erra. É sempre a culpa é de outra pessoa. Você que entendeu errado, você que não sabe o que eu disse, você que não entende. E aí as pessoas fazem isso com a própria vida. Ela terceiriza a condução da vida dela. Né? Ah, meu trabalho não tá bom. Então, mas por que você não pede demissão, você não vai procurar outra coisa para fazer? Não, é que meu salário, né? Meu salário eu não posso abrir mão. E outra também, vou arrumar emprego aonde, né? Nesse momento. Ou então, fala assim, mas você não estudou? Você não fez uma faculdade? Ah, passou da época, né? E hoje eu vou fazer faculdade para quê? Vou estudar para quê? Cara, é sério, assim, eu sou do time da Cláudia, isso não é nem mais uma iniciativa, isso é revolta. A pessoa que não se revolta consigo mesmo, e eu entendo que tem dias que você acorda e fala assim, estou sem forças, não sei para onde ir, não sei o que devo fazer. Deus me ajuda porque eu não estou sabendo levar. Todo mundo tem esse dia. Creio até que ultimamente Com mais frequência. com alguma frequência a mais. Mas não tem jeito, cara. Tem que trabalhar, tem que fazer, entende? Não tem outra alternativa. Eu queria tanto ser rico, eu queria tanto ganhar na Mega Sena. Eu já contei essa história aqui, mas o prêmio maior da Mega Sena hoje em dia paga por volta de 300 milhões, 350 milhões, que é um dinheiro para ninguém botar defeito. Pois eu tinha um cliente que vendeu um pedaço da empresa por 600. Ou seja, ele sozinho tinha no bolso 2 bilhetes. 2 bilhetes. No café da manhã, eu vi ele conversando com o financeiro dele e falava assim, hoje você pega 15 e põe aqui, aí você tem 5 que nós vamos receber não sei de quem, você já destina para conta não sei da onde. Aí depois de uns 15 dias trabalhando lá, eu fui descobrir que os números que ele falava de manhã cedo eram milhões. Então, os 15, os 5, os 3, o 1,5 que ele falava, era milhão. Às 7 da manhã, entende? Então, e mesmo assim, 7 da manhã o cara estava lá trabalhando, porque é o negócio dele, entende? Aí é que acho também que é uma coisa de gente rica, de classe média, né? E fala assim, você fala isso porque você já conquistou suas coisas, porque você já tem propriedade, porque você já tem tranquilidade. De novo, cara, se você considera que a tranquilidade é a casinha de sapê, você se contenta com muito, porque aí seus filhos e sua mãe, né? Você não vai tentar melhorar um pouco a condição dos seus, pelo menos, já que você não vai conseguir mudar a realidade do mundo. Né? Nossa, é revoltante, Cláudio. Eu queria fazer responder a tua pergunta, Flávio, com relação aí da eternidade. Algumas colocações é o seguinte, eu acho que nós temos que olhar que a eternidade existe, se ela existe, é para o nosso favor. Eu entendo que é para você não dar um passo maior do que a perna. É você, assim, saber das suas limitações e falar, cara, eu vou tentar isso, mas vou tentar. É o que ele falou, não tem que tentar. Mas se não der, ok, mas eu vou continuar tentando até uma hora conseguir. Tá? Eu acho que a eternidade está nesse sentido, para você não se desesperar caso não consiga. Cara, don't panic. Calma, relaxa. Tem mais tentativas. A Cláudia falou, Deus é infinitamente bom e justo. Cara, calma, relaxa. O importante é tentar. Tá?
Não pode parar. Então, tem certas coisas que marcam a imagem, marcam a infância. Uma coisa que marcou a minha infância, eu falo exatamente quando foi. Eu fui na minha terceira série, antiga terceira série, hoje seria a quarta, com 9 anos. Eu estava com um colega que chamava, acho que o nome dele era Daniel, se não me falha a memória. A gente estava no parquinho ali de areia, fazendo castelo de areia. E eu já começando a montar, não sei o que, isso aqui lá, e ele ali. Bater, botava areia e batia, botava areia e batia, botava areia e batia. Cara, você não vai montar ali? Botava areia e batia. Aí depois eu percebi por quê. Ele tá com aquela, assim, o você olhar, é como se cada areia que ele colocasse é uma reencarnação. Cara, eu vou primeiro montar a estrutura e deixar compacto, porque depois quando eu quiser furar aqui, cavar daqui, o negócio não vai desabar. E aquele cara que vai com muita sede ao pote e já quer montar areia assim, que era o meu caso, a coisa desabava logo no começo, era voo de Ícaro, a coisa caía. Então, eu acho que a eternidade está nesse sentido. Cara, consolida, vai devagar e sempre. Mas vai com assim, vai com consistência. Acho que a eternidade está aí para te dar consistência e não ser um negócio efêmero ou fogo de palha. Não, a minha evolução está sendo consistente. É aquele castelo de areia que eu estou tendo a devida paciência, porque eu sei que eu tenho tempo suficiente para bater areia, deixar compacto. Aí sim, depois eu vou começar a lapidar, fazer aquela coisa, a depuração do espírito. Vou fazer um buraco aqui, uma torre ali, não sei, cavo aqui, que não vai cair. Por quê? Porque eu tive a paciência e o tempo e a dedicação de fazer a coisa de maneira consistente. Boa colocação essa. Eu acho que é por aí mesmo. Você entender que a gente vai sanar todos os nossos problemas nessa vida. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar mandando, empurrando com a barriga, sabe-se lá Deus por quantas encarnações. Né? Pô, tem coisas que eu já posso resolver agora, por que eu posso deixar para depois? Então, e nem para deixar para depois, e nem dar murro em ponta de faca também. Então, não adianta você também falar assim, putz, eu quero fazer de tudo nessa encarnação. Não, cara, tem coisas que você não tem devido aptidão. Desculpa, não é demérito nenhum. Você não conseguir, você saber da sua limitação não é demérito. Então, invista naquilo que você vai conseguir. Mas, ao mesmo tempo, não deixe de tentar, de ousar. Vou arriscar um pouquinho dessa vez. Ok, arrisque. Tá? Mas não deixe de tentar. Fala, cara. É praticamente a bendita da prática da meditação, né? Não sei se vocês têm esse hábito, mas eu tento meditar. Eu digo tento porque, assim, não é um processo fácil, né? E aí você fala assim, meu Deus, eu acho que sou eu que é o problema, né? Que eu não consigo ali ver, mas aí você vai entendendo, né? E eu ouvi uma coisa muito interessante essa semana que fala assim, que aquilo que você pratica te fortalece, né? Então, o praticar não significa que você vai parar e quando se tratando de meditação, que você vai meditar 20 minutos por dia. Não, mas se você conseguir 2 minutos com a sua mente focada, você já está caminhando. Então, o praticar, o yoga também fala muito sobre isso, né? A gente vai praticando, tanto que a fala não é, eu vou treinar yoga ou eu vou fazer. Não, você vai praticar yoga. Por quê? Porque é uma prática, é um processo. E a gente só vai, né, compreender isso como uma condição de conhecimento, porque é processual, se a gente tiver as etapas. Mas o problema é que a gente quer sair, né? Por exemplo, você entra no yoga, você já quer fazer invertida de cabeça. Fala, não, eu só vou ser uma yogin quando eu pegar e conseguir fazer invertida de cabeça. Cara, leva muito tempo para você fazer, né? Isso quem consegue. Eu estou na tentativa até hoje. Mas, assim, a meditação é a mesma coisa. Mas, para tudo na vida, se a gente tiver paciência e prática, a gente vai conseguir. Mas a gente tem que ir tentando todo dia. Eu acho que é esse o convite que a vida faz para a gente, né? O que você vai fazer hoje, né, para se melhorar? Qual é o seu plano hoje para se melhorar, né? Eu vou cuidar de mim. Hoje eu quero ficar mais bonita, vou pintar meu cabelo, legal, isso é uma coisa boa para você, né? Hoje eu quero ajudar uma pessoa. Que bom. Então, assim, às vezes a gente acha que
são coisas muito difíceis e muito inalcançáveis, porque a gente tem aquela coisa da bendita da expectativa, né? Você acha que você vai entrar no yoga hoje e a Carla faz dança lá do ventre, você já vai sair sendo aquela bailarina sensual, lindíssima, que mexe para lá e mexe para... Não é assim, você vai atrapalhar, você vai para um lado enquanto está todo mundo indo para o outro. Então, assim, a gente não tem a paciência de chegar no ponto. A gente fala do jovem, mas a gente também é assim em muitas coisas que a gente vai fazer, né? Se a gente parar para ver, a gente não tem paciência, né? Eu, por exemplo, não estou nem com paciência. O Alexandre começa a entrar no catálogo lá da bendita da Netflix, gente, me dá nos nervos, sabe? Porque ele fica lá, tec, tec, tec. Ele fica 2 horas para escolher uma coisa, e nem quando ele escolhe, porque às vezes ele sai porque ele falou, ai, não vi nada. Mas ficou 2 horas lá, eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, já não tenho paciência para isso, entendeu? Então, a gente tem que que às vezes saborear as coisas com mais tranquilidade, com mais paciência e praticar, porque a prática, aquilo que a gente pratica nos fortalece. Então, se a gente quer ser pessoas melhores, a gente tem que praticar, não tem outro caminho. 10 segundinhos para fazer uma parte na fala da Cláudia, que ela falou uma palavra sensacional, a palavra-chave é hoje. Por isso que Jesus disse, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E não falou nos dai sempre, nos dai hoje.